Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber o nosso primeiro convidado. Nós vamos falar de política. Daqui a pouco eu converso com o deputado federal Cibá Machado, do Partido dos Trabalhadores, o deputado que é líder do PT na Câmara e vem aqui nos falar de como está o clima em Brasília. São muitas discussões em meio à crise política. Tem também a pauta que o país precisa, que é a reestruturação da economia, aprovação de medidas importantes. A gente vai falar sobre tudo isso já já. Deixa eu só dar um recado aqui. Olha, eu tenho uma novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos e para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção Chegou a Sua Vez. É isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito mais fácil e mais barato comprar a sua Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, Pop 110 e a partir de R$ 103 mensais, NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez do consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. E agora eu convido o deputado federal Cibá Machado. Por favor, deputado, venha para cá. Boa noite. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Beleza. Então, deputado, a gente fica acompanhando aqui o noticiário nacional, vendo a movimentação lá em Brasília, e já se percebe, por exemplo, que a tese do impeachment da presidente Dilma perdeu força, enquanto que a discussão sobre uma saída econômica para o país começa a ganhar força. É essa mesma leitura? A leitura está precisa, Rogério, é isso mesmo. Acho que o problema não é tem tanto político, porque o político sempre vai ter disputas políticas em qualquer situação. O problema do Brasil hoje é porque nós não estamos numa ilha separada do mundo. O mundo, a economia do mundo, cresceu muito de 2002 por aí até 2010, teve aquele crash de 2008 para 2009 e isso veio, digamos assim, pegar o Brasil mais em cheio agora de 2014 para cá. Ela se prolonga, ela atravessou esse tempo todo e atingiu um dos maiores parceiros comerciais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que foi a China. A China crescia 12% ao ano, está crescendo a 6%, 5%. Então, parou de comprar. E o Brasil vendia muito material de baixo valor agregado, né? Era soja em grão, era ferro, e a retração no Brasil foi de 1,9% do PIB, quer dizer, uma taxa muito alta. Foi. Isso por quê? Porque se o principal produto de exportação nosso era esse, e ele perdeu, porque se você olhar o preço do barril de petróleo, o preço do barril de petróleo saiu de $110, chegou um momento de $120, agora nós estamos falando em 41 e até menos de 40. Então isso inviabiliza o mercado de quem vende esse tipo de produto. E o Brasil, que agora chega a 3 milhões de barris de petróleo dia, já 1 milhão só do pré-sal, e o preço do mercado não compensa, praticamente não compensa a exploração. Então não é só o caso do Brasil. Todos os países do mundo que têm uma economia baseada nesses produtos tiveram essa dificuldade. Agora, onde foi o ponto de virada em que a elite política e empresarial brasileira decidiu que é melhor arranjar uma saída econômica do que provocar um impeachment e piorar a situação? Porque a disputa política que os tucanos lideraram através do Aécio Neves é uma coisa inconsistente, é uma coisa desumana, é uma coisa fora de contexto. É querer reeditar uma coisa que o mundo já não quer mais. Uma espécie de golpe da caneta, vamos dizer assim. Então, terminou as eleições de 2014, ele foi mandar recontar votos. Queria entrar no TSE para recontagem de votos. O ministro Dias Toffoli dizia não tem terceiro turno. Em seguida, veio dizer que não ia aprovar as contas da presidenta Dilma, que o TCU não podia aprovar, e vem trazendo essa lenga-lenga. Teve o TSE com a questão das contas da campanha eleitoral, e à medida que o tempo vai passando, os argumentos vão diminuindo. Diminuindo, e por quê? Porque se o problema está na economia e não na política, o que aconteceu? Já na virada desse semestre agora, na volta do recesso, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, e a do Rio de Janeiro,
tiveram uma reunião e disseram, é sem essa de golpe, não topamos esse negócio de golpe, impeachment, essa história não existe. O problema está na economia e o Brasil precisa de apoio. Nós precisamos... Os grandes veículos de comunicação, como a própria Rede Globo, o pessoal dos bancos privados, quer dizer, houve uma mobilização de parte da sociedade para que se resolva o problema da economia e deixe impeachment de lado. Que o ajuste da economia foi dito desde o início do ano que precisava. O Brasil não tinha mais como sustentar as chamadas políticas anticíclicas, que é um modelo da economia, que a economia está indo bem, tudo vai bem. Quando ela está com dificuldade, você tem que salvar as empresas. Para salvar a empresa e o emprego, o que o governo fez? A presidenta Dilma retirou o imposto dos produtos. Ao retirar imposto, retira a arrecadação. E ao tirar a arrecadação, vai tirar investimentos em muitas áreas, inclusive nos repasses para os municípios e para os estados. Então, isso tudo embolado gera dificuldade. Então, para salvar tudo isso. E agora, nem isso pode ser feito. Então, tem que fazer a chamada reoneração. Tiramos imposto, agora tem que devolver alguns, né, em diversas áreas. E aí, o orçamento com um rombo de mais de 30 bilhões. Como é que vai corrigir isso? Não, porque não tinha como fingir no orçamento. A gente pode escrever o que quiser lá no orçamento. Não, está tudo bem. O orçamento é uma peça imaginária. Eu quero arrecadar tanto, vou gastar tanto. Mas a despesa é uma coisa certa. A arrecadação é uma coisa incerta. Então, está certo que pelas despesas que o Brasil terá para 2016, as receitas não fechariam naquele ponto. Por isso que precisava do ajuste fiscal. Por isso que precisava. Hoje mesmo, os tucanos e o DEM recusaram taxar as grandes fortunas no Brasil dos bancos, a chamada contribuição sobre o lucro líquido, a CSLL, que saía de 15% para 20%. E eles derrotaram a medida provisória, então não queriam taxar os bancos. Olha, foi dito agora pelo IBGE que tem 70 mil pessoas, Rogério, no Brasil, que arrecada 25% de todas as riquezas do país. E é a turma que menos paga imposto no país. Então, precisa resolver esse problema. Todo mundo tem que botar seu sacrifício. E os mais ricos do país têm que contribuir. Por isso que saiu essa discussão de taxar lucro dos bancos, taxar as grandes fortunas, taxar as grandes heranças. Tem outros setores, os bancos, as telecomunicações também, que são empresas que faturam muito. Enfim, é preciso arranjar de onde tirar, né? Porque senão a presidenta não aceita desemprego, não aceita cortar os grandes problemas sociais, como o Bolsa Família, a questão da Minha Casa Minha Vida. E o próprio governo também tem que cortar gastos. Essa reforma ministerial vai sair, se vai sair, de fato, ela gera economia? Não é bem assim, porque quando vamos fundir ministério, acaba com esse com aquele outro. A estrutura do programa que aquele ministério toca tem que continuar. Então, vou usar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui bem... se você pegar as secretarias especiais, da questão racial, da mulher, do jovem, todas elas deram grandes respostas ao Brasil. Está aí, a questão racial, lei de cotas funcionando muito bem, na questão do estudante do jovem, o Enem, uma maravilha, acesso a universidades, nós já estamos chegando ao maior número da história do Brasil em vagas nas universidades. Mas o senhor diz que todos têm que fazer o seu sacrifício. O governo não teria que também? Não, mas esse tipo de corte, o governo já fez um contingenciamento violento. São 70 bilhões o corte de gastos que o governo já fez. Então, você diminuir ministério é uma simbologia. É mais um símbolo. Eu estou demitindo esse número de pessoas. Mas nós estamos falando de 30 bilhões de reais. Nós estamos falando aqui de, sei lá, quantas pessoas serão demitidas? Umas 200? Mil pessoas de um quadro de 25 mil, né, que seriam os cargos comissionados do governo federal. É quase nada, né? É muito pouco. Então, assim, mas se é um gesto, isso está posto, toda vez que faz pesquisa de opinião, este assunto vem, é muito forte. Então, a presidenta está trabalhando essa situação. Mas o que nós queremos mesmo, assim, olhando para o país, é nesse ajuste que precisa falar de economia, o que é sagrado. Então, ela diz, não abro mão da questão do emprego, não abro mão da questão da educação, não abro mão da questão do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, esses programas de transferência de renda e oportunidade para as pessoas mais pobres, não se abre mão. E de onde nós vamos tirar? Então, você tem que fazer um contingenciamento linear. Então, o custo da máquina já foi cortado. Então, se olhar, o Itamaraty, quando recebe uma autoridade de fora, tem que manter uma mesa bonita, a comida. Então, até isso já diminuiu essa qualidade. Mas não é só cortar também, é investir bem o que vai ser aplicado, né? Com fiscalização, sem desperdício. Mas isso mostra, assim, está tendo um esforço. Se você olhar para os governadores, de um modo geral, os prefeitos, está todo mundo reinventando a forma das suas receitas e a forma dos seus gastos. Todo mundo. Porque a crise aqui não escolheu
A cara de ninguém é para todos. Então, o que nós temos, assim, chamando a atenção do Brasil para votar as medidas que empurram a economia para frente e evitar votar aquelas coisas que só é bom votar quando, digamos assim, a época de vacas gordas. Mas na Câmara, o que não deputado, é o caso agora. Ainda tem uma resistência do presidente Eduardo Cunha, que é do PMDB e que não quer aproximação com o Planalto. Mas pelo menos até agora. O Eduardo Cunha, ele já fez campanha, não fez campanha para Dilma. Ele já em 2014, ele não era Dilma, nunca foi. Então, na eleição da mesa diretora, o PT tinha candidato, era o Arlindo. Então, nós não estávamos lá na mesa diretora. Então, não é de hoje essa história. Mas, institucionalmente, ele teve uma reunião com a presidenta, ontem foi antes de ontem, e acho que apontaram nessa direção. O que se separa da questão política entre pessoas e seus projetos, mas o que separa em relação aos poderes, que tem que atuar minimamente em harmonia. Então, se a gente olhar o gesto do Supremo, o gesto dos que buscou uma negociação para a questão agora do reajuste salarial junto ao Executivo, este esforço precisa ter, porque o que está em jogo é o Brasil. E como disse a Fiesp, só para terminar isso aqui, não cabe aqui a disputa política nesse negócio. Aqui é o Brasil. Essa acusação nós. Contra o Eduardo Cunha, essa possível denúncia no STF, isso foi uma retaliação? Não, eu não sei, eu não posso dizer isso porque cada um tem suas razões. A gente tem que olhar Porque o próprio procurador-geral, Rodrigo Janot, mudou muito a postura dele para ser reconduzido não, ao mas cargo, provavelmente. Eu não posso concordar porque ele já estava dito pelo Senado, pelo presidente do Senado, pela maioria dos senadores, que era tranquilo o retorno dele, a recondução dele. Muito não teve um antes. acordo de bastidores? Porque o presidente do Senado, Renan Calheiros, mudou o discurso, o procurador-geral mudou o discurso, só o Eduardo Cunha que ainda resiste. Mas, Rogério, a busca do diálogo é permanente. Sempre se busca o diálogo entre os poderes, as personalidades que têm a obrigação de tocar o país. Então é de todos nós. O meu papel como líder do partido, todos os dias, é muito mais buscar o entendimento do que o confronto. O confronto é respeitado. Mas, neste momento, é a solução de problemas. Deputado, e aí teve, recentemente, uma lenha na fogueira a mais, que foi o ex-presidente Lula dizer que, se for necessário, ele sai candidato. Será que era a hora para ele falar isso? Não, você vê, olha, quem pensa em disputar uma eleição dessa natureza? O Lula ganhou a primeira vez, ganhou a segunda, depois disse que não elegia mais ninguém, elegeu a Dilma, que a Dilma não se elegeria em situação, e reelegeu, e por aí vai. Então, se olhar para 2018 dizendo se Lula volta é um candidato altamente competitivo, claro que é, altamente competitivo. Isso pode assustar o jogo do tabuleiro de 2018? Pode, mas as pessoas também têm tempo para se organizar. O que falta, na minha opinião, para alguns dos pretensos candidatos é um projeto de Brasil. Se apresentar um projeto de Brasil melhor do que foi o que o Lula apresentou, que a Dilma apresentou, eu acho que temos um bom começo, mas não apresentaram. Esse é um problema. Deputado, para a gente encerrar, a sua atuação parlamentar, a sua relação com o Acre, porque diante de tudo isso, o senhor como líder do PT na Câmara, mas tem também as demandas locais que o senhor tem que cuidar, né? Bastante. Eu tiro geralmente quinta ou sexta-feira de cada semana para atender as questões que chegam do Acre, seja a demanda das prefeituras, ajudar o governador naquilo que for possível e outras questões que aparecem do movimento social, de empresas e tudo mais. Então a gente fica lá atento a tudo. Agora, segunda, terça e quarta, geralmente eu estou cuidando das questões mais nacionais, mas quinta e sexta eu procuro dar uma força para isso. Como é que o senhor está vendo o atual momento do Acre, essa dificuldade econômica que é no país inteiro e as iniciativas do governo para tentar melhorar a situação? Eu rodei bastante o Brasil acompanhando, eu digo para ti com toda segurança. Eu acho que o Tião consegue pôr a marca de gestão de seu mandato no Estado, que eu tenho visto poucos governadores fazer a mesma coisa, que é a garantia do investimento. Tem que garantir. Numa crise é um investimento que puxa as coisas para frente. E ele tem conseguido manter. Toda a sua política de investimento no setor industrial é altamente elogiável, onde a gente chega. Então, numa conversa que eu tive agora, quarta-feira, com a presidenta Dilma, eu comentei sobre muitas coisas que estão acontecendo aqui no Acre. Ela está interessadíssima, porque ela veio 2 vezes, como ela mesmo falou, em momento de dificuldade. Ela gostaria de vir agora num momento assim com mais calma, para dar uma olhada nas coisas, então está muito animada com isso. E o Tião está nesse momento parece que é Israel. Está indo para Israel. Está indo o quê? Está indo ver esse investimento na área da piscicultura, que pode ser um dos ícones da redenção econômica do Estado. Porque esse projeto aí, a plenos vapores, ela deve chegar a um faturamento de mais de R$1 bilhão ano, quando ela estiver totalmente funcionando. Então, isso é uma visão
que poucos governadores, você vê o caso do Rio Grande do Sul, ele se envolveu numa crise e pensa numa porta de uma Grécia hoje no Brasil, é o Rio Grande do Sul. É que a gente não vê aqui, com os problemas que tem no ar, que a gente sabe que tem, com todas as dificuldades que tem, mas é um governador que está apontando este caminho. Então eu acho que temos aí, digamos assim, luz no final do túnel. Conversei aqui com o deputado federal Cibá Machado, do PT, líder do PT na Câmara. Muito obrigado, deputado. Obrigado ao senhor, Rogério. Vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Não saia daí.